você não pode. Por que deixa eu abrir o verbo aqui agora, por favor, me perdoe. Não gosto de falar dos outros não. Mas por que tem muita gente religiosa aí, que eu não vou falar a igreja, que vai para o inferno? Porque você pergunta para ele assim: você tem certeza da vida eterna? Ele pode até dizer para você que tem. Aí você diz assim: mas quando você chegar diante de Deus e Deus perguntar para você: por que devo eu deixar que você entre no meu céu? O que você vai responder? Aí ele diz assim: porque eu fiz o bem, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu fui uma pessoa boa. Isso é o quê? Justiça própria. Isso é o quê? Iniquidade. E Deus diz que o cara vai parar com a iniquidade dele e vai morrer e parar no inferno. Tem muito religioso que vai para o inferno confiando na sua justiça própria, na sua iniquidade. Porque nós só vamos para o céu. Amanhã você vai ver. É por isso que eu estou dizendo para você que você tem que morrer. Porque amanhã você vai ser levado à morte. Você vai entender que a sua justiça não produz graça de Deus, nem bondade de Deus, nem justiça de Deus, nem nada para você, a sua justiça. Porque você não tem nada de bom na sua vida. Porque você só tem iniquidade. Tá? Bem, vamos em frente. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Por que Paulo não diz justiça e injustiça? Eu não sei se você prestou atenção naquele texto, mas qual o contrário de justiça? Injustiça. Por que Paulo não diz que sociedade pode haver entre justiça e injustiça? Ele não fala isso. Ele diz que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade. Por quê? Porque toda injustiça é iniquidade. Amém? Está dando para entender? Então, Deus pede a você que de capa a capa da Bíblia, Deus pede a você que pratique a justiça. E quando você não é justo, você está sendo iníquo. Todo o processo de injustiça é iniquidade. Agora, se você avaliar a sua vida, você vai ver que em alguma coisa há injustiça na sua vida. Você não tem sido bonzinho, justo e bonito do jeito que eu estou vendo, não. Cheirosinho. Tá? É só a gente mexer um pouquinho que a gente encontra as raízes de iniquidade. Tá? Vamos lá. Pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Tá? Então eu vou falar um pouquinho para vocês do pecado. O que é o pecado? Pecado é errar o alvo. Tá? Lembra daquela bola que tem aquela bola branca, depois tem a preta e no meio tem o amarelo, ou então o vermelho, que você tem que jogar um carro para acertar no meio daquela bolinha vermelha? Você errou o alvo. Então o que é pecado? Pecado é o alvo de Deus. Qual é o alvo de Deus para algumas áreas da sua vida? Vamos pegar aqui, por exemplo, é o casamento. Qual é o alvo de Deus para o seu casamento? Fidelidade. Quando você chega no altar, o que você promete? Fidelidade. Ser fiel até a morte. Fidelidade. Então, se você for infiel, você errou o alvo. Aí é pecado. Perfeito? Então o pecado é errar o alvo. E a transgressão? Depois eu estou escrevendo um livro só sobre transgressão, depois outro só sobre pecado. Porque transgressão tem 16 áreas de transgressão e tem mais de 20 áreas de pecado. Está entendendo? Então eu estou trabalhando separadamente o que é pecado, o que é transgressão e iniquidade que você está vendo aqui. O que é transgressão? Transgressão pode ser contra Deus, transgressão pode ser contra o Estado e a transgressão pode ser contra um outro ser humano. Por quê? Porque a transgressão é a quebra de uma lei, a quebra de um mandamento. Então tem mandamentos espirituais que Deus deu, tem mandamentos que são as leis humanas, as leis do Estado, as leis da nação brasileira, e tem mandamentos a respeito do relacionamento
entre os homens, tá certo? Então, por exemplo, matar alguém. Quando alguém mata alguém, ele cometeu uma transgressão nos 3 níveis. Ele cometeu uma transgressão contra Deus, porque a lei de Deus diz que não é para matar. Ele cometeu uma transgressão contra a lei dos homens, porque o Código Civil diz que você não pode tirar a vida de ninguém. E ele cometeu uma transgressão contra o outro ser humano, porque ele matou aquele outro ser humano. Então o que acontece? Acontece que quem mata uma pessoa, ele vai receber uma prisão, vai ficar preso, porque ele quebrou uma lei do Estado. Por isso ele vai preso. Ele se converte. Porque ele se converteu, ele sai da cadeia? Não. Jesus perdoa? Perdoa. Jesus perdoa. Mas como ele cometeu ele quebrou uma lei do Estado, ele tem que pagar pelo Estado aquela situação. É a mesma coisa, irmãos, no meu livro aqui que você vai ver aqui, tá? De finanças. É a mesma coisa quando você pega algo de alguém, ou quando você rouba alguma coisa de alguém e você não devolve, você não acerta. É a mesma coisa. Você está debaixo de uma sanção, você quebrou uma norma, quebrou uma regra, quebrou uma lei. E se isso não for acertado, você vai impedir a bênção de Deus na sua vida a vida inteira. Tá? Bem, então, pecado é o quê? O que é pecado? E transgressão é uma quebra de lei, tá? E a iniquidade é perversidade, depravação, injustiça, que essas coisas procedem do coração, são internas, procedem daqui. Então vamos em frente. Compreendendo a iniquidade agora. O homem foi criado no Éden sem pecado, sem transgressão e sem iniquidade. Não foi isso? Quando Deus colocou Adão e Eva no paraíso? Sim. Eles não tinham pecado, não tinham iniquidade, não tinham transgressão. Tá, vamos lá. Maravilhosos. Deus vinha, conversava com eles todos os dias. Tá? O que aconteceu no Éden em primeiro lugar? Pecado, transgressão e iniquidade. Transgressão. Dentro da definição que eu dei para vocês, o que aconteceu no Éden em primeiro lugar? Transgressão. Transgressão. Por que transgressão? Porque Deus estabeleceu uma lei. Aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma do fruto dessa árvore, senão vocês vão morrer. Tinha uma lei? Tinha uma lei. Eu não estou falando nada que não está na Bíblia. 1 Timóteo 2,14 diz que Eva foi enganada e caiu em transgressão. É só você pegar o texto que você vai ver. Eva foi enganada e caiu em transgressão. A primeira coisa do Éden foi transgressão. E a transgressão deu luz ao pecado. Porque os três andam de mãos dadas, tá? Depois a gente fala sobre a iniquidade. Então a Eva caiu em transgressão. Da transgressão ela dá luz ao pecado. Perfeito? Deu luz ao pecado. Muito bem. Agora, então no Éden se estabeleceu a transgressão, a qual deu origem ao pecado. Até aqui a iniquidade não estava no Éden. Tá? Se você for estudar nesse processo aqui, eu oro a Deus para que o Espírito Santo te dê sabedoria, entendimento, tá? Porque tudo que eu estou ministrando para você só se entende com revelação do Espírito. Não é com capacidade nem conhecimento humano, é revelação do Espírito. Amém? Amém. Então vamos em frente. Então a iniquidade não estava no Éden, na vida do homem. Tá? Até aquele momento só havia transgressão e pecado. Muito bem. Agora, onde tinha iniquidade?
Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade. Esse texto fala de quem? Lúcifer. De Satanás. Fala de Lúcifer. Então, a primeira pessoa que a Bíblia diz que tinha iniquidade era Satanás. Tá? Satanás. Achou-se nele o quê? Iniquidade. Quando Deus encontrou iniquidade no coração de Lúcifer, o que Deus fez? Expulsou. Tá? Expulsou. Junto com Lúcifer veio 1/3 dos anjos do céu. Esse 1/3 de anjos, a partir do momento que Lúcifer, eu quero assim, deixa eu dar uma palhinha maior para você entender isso aqui. Quando Deus, a criação dos anjos foi muito antes da criação do homem, porque quando Deus cria o homem e coloca no Éden, Lúcifer já tinha caído há muito tempo, tá? Porque lá no Éden ele se manifesta na serpente. Ele já tinha caído há muito tempo, tá? Estou escrevendo sobre esse livro de batalha espiritual, e eu coloquei uns conceitos lá. Prefiro não falar muito esses conceitos não, para não deixar você com pulga atrás da orelha, mas porque seria bom se você tivesse tudo para ler tudo. Como eu não posso, também não é meu objetivo aqui, então eu só vou dar alguma coisa que você possa entender. Preste atenção. Antes da criação do homem, Deus criou os anjos, tá? Quando eles estavam criados, depois de um certo tempo, porque isso era na eternidade. A eternidade não tem princípio, nem meio, nem fim. É eternidade, é fora do Cronos. Fora do Cronos. É o tempo de Deus. Pode ser chamado de Kairos, é o tempo de Deus. Na eternidade, não sei quanto tempo os anjos permaneceram servindo a Deus, mas houve um determinado momento na eternidade que Lúcifer deixou entrar no coração dele, por ele ter sido feito de maneira diferente dos outros, porque a Bíblia diz que Deus usou muitas pedras preciosas para fazê-lo, tá? Então o que acontece? Ele deixou entrar no coração dele o desejo de tomar o trono de Deus. Quando ele diz: eu subirei acima das mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus, e colocarei o meu trono. Então a iniquidade dele, Lúcifer, na realidade, irmãos, ele preparou uma rebelião para tomar o trono. É aí que você tem que entender o que é reino. É aí que a nossa mente não alcança, tá? Porque na realidade só existe um reino, e só tem um trono em todo o universo, em toda dimensão que a sua mente conseguir chegar. Só tem um trono, e Deus está sentado nesse trono. Amém. E Deus reina para todo sempre nesse trono. Amém? Só que Lúcifer, ele desejou colocar o trono dele acima. Agora, se você for entender, você vai ver que ele também tinha um trono, porque ele quis colocar o dele acima do de Deus. E Deus disse que isso era iniquidade. Iniquidade. E quando ele foi julgado, ele foi sentenciado ao inferno. E é aí que a gente também se engana, porque o fim do diabo não é o inferno, e o fim das almas humanas também não é o inferno. O inferno é a antessala, tá? Do lago de fogo, tá? Porque onde o ímpio vai não é o inferno ele vai agora, se ele morrer agora, ele vai para lá agora para ficar aguardando o julgamento. Depois de Apocalipse capítulo 20, depois daquele julgamento lá de Apocalipse 20, você vai ver que quem está sem Jesus vai para o lago
de fogo, porque o inferno será lançado no lago de fogo, tá? Isso já é outro seminário, de escatologia, tá? Entendeu? Mas aí o que acontece? Acontece que Lúcifer foi sentenciado ao lago de fogo por causa da iniquidade. Então preste atenção no que eu vou te falar. Deus não aceita iniquidade. Deus não aceita iniquidade, tá? Aqui está um problema sério, porque Deus não aceita. Toda iniquidade é lago de fogo. Tá certo? Deus não aceita isso. Então ele sentenciou Lúcifer ao lago de fogo junto com os anjos caídos. Muito bem. Quando Deus coloca no Éden o primeiro casal, eles transgrediram e pecaram. Isso foi a porta que eles abriram, e que era a porta que Satanás precisava para poder trabalhar na vida do casal. Mas o que aconteceu? Aconteceu que Deus disse assim: bem, agora que o homem pecou, agora que o homem conhece o bem e o mal, vamos colocá-lo para fora do jardim, e vamos colocar querubins guardando a árvore da vida, para que ele não entre e coma da árvore da vida e perpetue a sua descendência, a sua hereditariedade no pecado para sempre. Perfeito? Não foi isso que aconteceu? Exato. Deus coloca o homem para fora do jardim. Adão passa a habitar na terra. O jardim, queridos, era, se você for olhar a palavra de Deus direitinho, o jardim era ali perto do rio Eufrates, perto do Iraque, aquela região ali, algum lugar por ali, no Oriente. Então Deus colocou o homem para fora do jardim. Muito bem. Aí é que está o detalhe, tá? Como entrou a iniquidade no mundo? Essa é a pergunta. Porque Adão não tinha iniquidade, Eva não tinha iniquidade, eles tinham transgressão e pecado, mas a iniquidade só tinha no diabo. Ele tinha iniquidade e ele estava no Éden. Como processou para entrar a iniquidade no homem? Eu peço ao Senhor que te dê discernimento, graça, para você entender um dos textos mais difíceis da Bíblia agora, tá? Gênesis capítulo 6. A palavra de Deus diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio no seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Quando o homem pecou, transgrediu, Deus colocou para fora, mas em momento nenhum Deus diz: eu vou desaparecer com o homem, eu vou acabar com o homem. O que aconteceu que deixou Deus irado? O que aconteceu que Deus diz: eu vou destruir todo mundo, essa raça não presta, porque agora o homem é carnal? O que aconteceu? O problema está em casamentos, porque o início diz que houve casamentos. Que casamentos são esses que deixou Deus irado? A Bíblia diz que eram filhos de Deus. Será que Deus fica irado quando os filhos dele se casam com as filhas dos homens? Né? Como interpretar esse texto? Então eu quero a sua atenção aqui para isso.
Tá? Os filhos de Deus casam-se com as filhas dos homens. A expressão filhos de Deus, ela é encontrada somente 5 vezes no Velho Testamento. E todas as vezes que essa expressão filhos de Deus é encontrada, ela é usada para anjos. Tá? Então, quando os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus, veio também Satanás entre eles. Jó capítulo 1. Quem é o filho de Deus que saiu daqui da terra e foi se apresentar a Deus lá em cima? Nenhum. Então quem eram esses filhos de Deus que se apresentavam a Deus? Os anjos. Os anjos. Todos eles, todos os anjos se apresentam a Deus. E entre os que se apresentam a Deus, os anjos caídos também. Tá? E Satanás foi no meio. Então quem eram os filhos dos homens que se casaram com as filhas, os filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens? Os anjos caídos. Os anjos caídos. Aí isso dá um nó na sua cabeça e você diz, mas como pode um anjo casar com uma mulher? Não tem possibilidade de um negócio desse. Mas o anjo pode se materializar? Sim. Pode. Tem muita gente, muita não, algumas pessoas aqui já podem ter recebido a visita de um anjo ou a ajuda de um anjo, sem saber que receberam. Lá no livro de Hebreus, a palavra de Deus diz que muitas pessoas receberam anjos em suas casas e nem sabiam que eram anjos. Tá? Minha esposa já ficou com o carro parado lá de São Paulo, no meio da avenida lá, deu um problema no carro dela. E ela parou, não sabia o que fazer, apareceu um cara que ela não sabe nem de onde, e o camarada disse assim, tem uma oficina aqui, ó. E ele sozinho empurrou o carro dela até na oficina. Quando ela foi agradecer ele, sumiu. Então, anjo se materializa? Sim, se materializa. Eu quero que você não tenha dúvida disso. A Bíblia diz que Abraão recebeu a visita de 3 anjos. Amém? Amém. Amém, queridos? Amém. Não amém. Foi 2 anjos. Porque um não era anjo. Um era o próprio Deus. É só você ler o texto que você vai ver. Um era o próprio Deus. Então eram 2 anjos e o próprio Deus. Quando os dois, depois você tem que entender isso aqui. Isso aqui é Sodoma. Sodoma você vai ver isso, tá? Eu não sei se você sabia, mas Sodoma tinha cama para receber os hóspedes. E a cama de Sodoma adaptava os hóspedes. Se ele era um pouco comprido do que a cama, eles cortavam ele. Se ele era menor, eles esticavam ele. As camas de Sodoma, tá? Nós temos um capítulo aqui falando só das camas de Sodoma, que hoje o mundo é a cama de Sodoma. E muitos crentes estão sendo esticados pelo mundo. Tá? Irmãos, quando o Senhor chega na tenda de Abraão, Abraão diz assim, espere um pouco. Ele pensou que fosse homem, normal. Espere, meus irmãos, eu vou preparar comida para vocês. Ele matou animais, Sara fez bolo e eles comeram. Deus comeu com Abraão na tenda. Os anjos comeram com Abraão na tenda. Depois os 2 anjos foram para Sodoma e Abraão ficou conversando com Deus. É aí que Abraão diz assim, Deus diz, eu vou ocultar a Abraão o que eu vou fazer. Ele diz, olha Abraão, eu desci para poder destruir Sodoma. Aí Abraão começa a orar por 50, 45, 40, 30. Quem terminou a reunião de oração? Foi Deus. A Bíblia diz que Deus subiu e Abraão ficou. Porque se Deus não tivesse subido, Abraão ia orar até por um. Porque Abraão era intercessor. Ele ia pedir até por um. Tá? Mas Deus foi. Então quem estava ali? Deus comeu com Abraão, foi para a tenda com Abraão, ele e 2 anjos. Então os anjos se manifestam como pessoas humanas? Sim. Sim. Quando Gideão olhou e viu o
o anjo lá, o anjo conversou com Gideão e ele disse assim: espera aí que eu vou preparar um pouco de bolo para você, vou preparar uma comida para você. Foi lá, fez o caldo, fez o bolo, trouxe. Aí ele falou: não, Gideão, vamos derramar isso aqui na pedra aqui para o Senhor. E o anjo ofereceu o Senhor, mas Gideão pensou que era uma pessoa normal, porque era uma pessoa normal, o anjo se manifestou ali. Então os anjos caídos se manifestaram e casaram com as filhas dos homens. Eles poderiam fazer isso? De forma nenhuma poderiam fazer isso, tá? Não podiam. Tanto é que depois que fizeram isso, a Bíblia diz, se não me engano, no livro de Judas, que Deus pegou esses anjos e os reservou trancados em prisões para o dia do juízo, tá? Esses anjos que fizeram isso foram trancados para o dia do juízo, porque eles não poderiam ter feito isso, tá? Mas preste atenção, isso é uma jogada do diabo. O diabo está jogando com a humanidade como se estivesse jogando xadrez com Deus, porque ele diz o seguinte: se pela iniquidade do meu coração Deus me condenou ao lago de fogo, se eu colocar iniquidade no homem, Deus não poupa o homem. Então qual a jogada de Satanás? Colocar a iniquidade na raça humana. Agora, preste atenção no que eu vou dizer para você. Só tem um jeito de colocar iniquidade na raça humana: através de relacionamento sexual. Por quê? Porque iniquidade é DNA. Iniquidade é DNA. Em outras palavras, o que você tem? É isso mesmo que você está pensando. O que você tem? Você tem a iniquidade, ou seja, você tem o DNA da perversidade, da depravação, da injustiça. Você tem o DNA do diabo em você. Por que eu disse para você que você só presta para Deus morto? Porque vivo você não presta, porque tem o DNA da iniquidade em você. Você nasceu. Davi diz isso: em iniquidade eu fui formado, e em pecado minha mãe me gerou. Davi diz isso. Então o nosso problema é mais profundo do que você pensa. O diabo, quando ele joga para pegar a raça toda. Então o que ele implanta no homem? Ele implanta a iniquidade, ela é DNA. É por isso que você vai no médico e diz assim: o médico pega o seu raio-x lá, o seu